A estrada de ferro era um sonho de Dom Pedro, a estrada de ferro Dom Pedro II, com a queda do Império que virou central do Brasil. Ideia de Dom Pedro de sair do Rio, da região sul-sudeste, ir até o centro do país. Aqui era a coluna dorsal do transporte brasileiro. O rio e a ponte, e a estrada de ferro, né? Essa ponte era o que existia de transporte no Brasil, a coluna dorsal. A estrada de ferro era um sonho de Dom Pedro, a estrada de ferro Dom Pedro II, com a queda do Império que virou central do Brasil. Mas era um sonho de Dom Pedro. Quando a gente fala Juscelino Kubitschek criou o Planalto Central, a ideia de Dom Pedro de sair do Rio, da região sul-sudeste, ir até o centro do país. Isso já era projeto de governo imperialista. A ponte ia ser inaugurada em 14. Veio uma enchente que ela tinha sido feito um plano, é lá mais embaixo. Tem os pilares ali para baixo. Veio uma grande enchente, derrubou alguns pilares e a ponte ficou parada. Em 1918, a Central do Brasil resolveu não construir mais a ponte. E aqui tinha o grande coronel, Coronel Ramos, fundador da cidade, prefeito depois. Ele falou assim, não, como? Já está tudo aqui. Essa ponte, esse vão central de 10 peças de 52 metros, foram feitos na Bélgica. Um negócio que veio para cá para ser montado e tal. Não vai construir mais, por quê? Então veio o pessoal da Central do Brasil para acabar com isso e ir embora, em 1918. O Coronel Ramos, simples fato, né? Coronel, isso é coisas de pessoas que contam, ele armou a cidade. Um monte de gente, ele distribuiu arma, falou assim, ó, vai chegar um povo aí da Central do Brasil que quer levar a ponte embora. Não é para ter briga não, mas fica todo mundo lá em cima das ferragens, armado. Quando eu chegar com o povo, vocês estão armados. Ele chegou, o pessoal da Central do Brasil, ele serviu um almoço na casa dele. Depois do almoço, em 18. Depois do almoço, ele falou assim, então vamos lá ver como é que vai ser para levar tudo embora e tal. Quando chegou a equipe da Central do Brasil, que ia fechar mesmo, acabou a construção da ponte, ele chegou lá e falou, ó, o povo da cidade está aí esperando vocês. Agora vocês resolvem que isso aí não é mais comigo. Virou as costas e foi embora. Em 22 foi feita a inauguração do vão central pelo presidente Epitácio Pessoa. Como o pessoal começou a usar o vão central para ir e voltar, foi feito essas mãos francesas e logo depois, no mesmo ano, voltou com mudança de governo Arthur Bernardes. Você vê que aqui em Pirapora, em 1922, 2 presidentes do país vieram para inaugurar a mesma ponte. A função, o tamanho que a importância dessa ponte. Hoje, assim, a gente vê essa situação, que ela é tombada, patrimônio, ela passou agora por uma avaliação de restauro. Foi feito pelo UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto. Ela precisa ser, um termo que eles usam, ela precisa ser gessada, para ser totalmente restaurada. Ela não tem estrutura física para aguentar carro, e sabe, essa passagem de moto, isso aqui é uma ponte, hoje, para ser um ponto turístico, mas é uma ponte de uma importância fantástica no transporte nacional. Porque quando a gente lembra da navegação e essa coluna dorsal do transporte brasileiro, tudo que existiu naquela época passou por aqui. Inclusive os pracinhas brasileiros para evitar o litoral. Eles vinham para Pirapora, pegavam o vapor para Juazeiro, Rio Grande do Norte, para ir para a Itália. Para evitar o litoral, por causa da guerra, vinha de trem. Isso aqui era o transporte, era parte do transporte nacional.